Bom dia, povo abençoado de Deus, a graça e a paz, Senhor Jesus, seja com todos. Começando mais um dia abençoado para a glória de Deus. Como está você? Você está na paz do Senhor Jesus? Você está na presença de Deus? Que bom que você está na presença do grande Deus, do Pai Todo-Poderoso. Hoje estou meditando aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20, versículo 21, que diz assim, ó: Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro, de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Que coisa maravilhosa, né? Numa casa há vasos de honra e vasos de desonra. Ouro, prata, alguns vasos, outros de pau, outros de barro. Uns vão ser para desonra, porém outros vão ser para a honra, para a honra do Senhor. Mas aqui ele fala que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. É interessante, mas por que Paulo está escrevendo essa carta aqui a Timóteo dessa maneira? Porque Timóteo era um jovem que estava começando seu ministério pastoral, ele ia para a igreja de Éfeso, Paulo estava enviando ele para Éfeso para que ele cuidasse da igreja. E aqui ele dá algumas recomendações para Timóteo. E Timóteo, um jovem aprendiz ali que estava aprendendo com Paulo, agora ele recebe essas recomendações aqui para que ele pudesse cuidar da igreja. E ele falou assim, ó: numa grande casa, ou seja, na igreja do Senhor, existe, infelizmente, vasos de ouro, vasos de prata, vasos de paus e vasos de barro. Tem uns que são para honra e outros que são para desonra. Então, ele fala assim: se alguém se purificar dessas coisas, né, será santificado, realmente idôneo para o uso do Senhor. E ali nós vamos ver o que? Preparado para toda boa obra. Então, mas por que Paulo está falando, né, purifica dessas coisas? Quais são essas coisas? Todo texto tem seu contexto, não é? Então, olha comigo aqui o contexto a partir do verso 14. O que ele está falando aqui que Timóteo tem que se purificar e fazer com que a igreja se purifique também? Ele diz assim, ó: traz essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras. Um vaso de honra, ele não perde tempo com contenda de palavras. Um vaso de honra, ele se esquiva de se contender por palavras, porque isso não edifica. Quantas pessoas têm contendido? Você mesmo, você tem sido um vaso de honra ou um vaso de desonra? Pensa aí. Mas depois aqui no verso 15, ele diz assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Um vaso de honra, ele procura apresentar a Deus aprovado, que não tenha do que se envergonhar, ou seja, ande de cabeça erguida, mas que seja uma pessoa que maneje bem a palavra da verdade, uma pessoa que conhece e pratica a palavra. E muita gente conhece a palavra, muita gente conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse. O diabo também conhece muito mais que nós, mas ele pratica? De maneira nenhuma. Então nós temos que praticar, conhecer e praticar, ter sabedoria. A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Então que nós possamos ser sábios, seja um vaso de honra. Mas olha o que ele diz aqui no verso 16: mas evita os falatórios profanos, que produzirão maior impiedade. Um vaso de honra evita os falatórios profanos, porque produzem maior impiedade. O que é falatório profano? É você ficar profanando, você ficar defamando, você ficar com picuinha, você ficar com, né, falando coisas das pessoas aí, você ficar fazendo sua crítica. Então, são pessoas que ficam profanando, né? Profanar é você realmente não honrar, né, a casa onde você está. Então, que você possa estar pensando, né? O que é profano na época da antiga aliança? Era você usar o nome de Deus em vão, você oferecer um sacrifício de tolo. Então, aí é um jeito de profanar o templo. Então, nós vemos que nós precisamos ser realmente, né, libertos desses tipos de atitudes, né? Mas olha aqui comigo agora, como que é a atitude de um vaso de desonra. Verso 17. Verso 17, isso. As palavras desses roerá como gangrena, entre os quais eram Himeneu e Fileto. O que eles estavam fazendo para profanar? Olha no verso 18: os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita,
e perverteram a fé de alguns. Então os vasos de desonra aqui, que era Himeneu e Fileto, assim, existe muitos Himeneus e Fileto na igreja hoje, infelizmente são os vasos de desonra. Eles estão aí profanando e dizendo muitas coisas que realmente a Bíblia não confirma. E aqui, nesse caso, eles diziam que a ressurreição já havia acontecido e aqui eles perverteram a fé de alguns. Mas ele fala no verso 19: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Deus, aparte-se da iniquidade. Que palavra forte, que palavra poderosa, né? Aqui, todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. Qual o selo? Que o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, esse é o selo. O selo é o Espírito Santo dentro de você. O vaso cheio do Espírito Santo, ele realmente é um vaso selado, porque ele tem a presença do Espírito e ele consegue ser realmente um vaso de honra e não um vaso de desonra. Porque como diz aqui, qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, um vaso de honra, ele se aparta da iniquidade. O que é iniquidade? É você conhecer, né, a verdade e viver na prática do erro. É você conhecer a palavra de Deus e viver tendo prazer no pecado. Aí é iniquidade. Mas aqui no verso 20 diz assim: ora, numa casa grande há vasos de ouro, de prata, de pau, de barro, uns para honra e outros, porém, para desonra. E aí ele termina, né? Mas de sorte que se alguém purifica dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Se você quer estar preparado para toda boa obra, então seja um vaso de honra. Seja um vaso de honra e não um vaso de desonra. Como tem sido a sua vida em relação à igreja do Senhor? Quando eu falo igreja, irmãos, nós sabemos que nós temos a igreja denominacional onde nós frequentamos os cultos. Porém, a igreja é o ajuntamento de pessoas onde se reúnem em nome de Jesus, onde estiver 2 ou mais reunidos, ele está presente. Então nós temos que entender que quando você se junta com pessoas, tem falhas, porque onde tem pessoas tem erros. Porém, seja você diferente, seja você a luz, seja você aquela pessoa que faça toda a diferença, né? Então, né, nós vemos o quê? Que a palavra, né, realmente grega aqui, purificação, ela significa o quê? Limpar completamente. Seja limpo, seja purificado, seja transformado, né? Seja realmente um vaso de honra e não um vaso de desonra, né? Deus não escolhe mais os mais talentosos, mas ele usa os mais limpos. Deus, ele não escolhe os mais talentosos, mas ele usa os mais limpos. E você, tem sido uma pessoa limpa ou talentoso? O que você tem sido? Se você for talentoso e limpo, glória a Deus, amém, aleluia, maravilhoso, né? Mas se você for talentoso e você não for limpo, não adianta nada. Mas a sua utilidade no reino não depende do seu material, mas da sua santidade. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas aquela pessoa lá, ela é assim, assim, assim. Mas e a santidade, como que tá? Você conhece a árvore pelos frutos. Então o fruto revela quem é a árvore, né? Então nós temos que refletir também. Nenhum vaso de barro limpo é mais útil ao Senhor do que uma taça de ouro suja. Um vaso de barro. Você é um vaso de barro, né? Mas um vaso de barro limpo é muito mais útil que uma taça de ouro suja. Então tem gente que parece ser, mas na verdade não é. E tem gente que é humilde, simples e não aparenta, mas no fundo ele é muito importante para o reino de Deus. Então, Deus não procura vasos de ouro para exibir na estante. Ele procura vasos limpos para servir à mesa. Olha que frase importante. Deus não procura vasos de ouro para exibir na estante, mas ele procura vasos limpos para servir à mesa. Você está disposto a servir ou você quer ficar sendo visto aí na estante? Na estante, aí, ou seja, você quer ser o holofote daquele lugar onde você está? Ou você realmente quer estar disposto a servir à mesa, servir aos teus irmãos com o dom que Deus te deu? Então medite, pense, né? Você não é definido pelo que era ao entrar na casa. Olha que frase forte.
Você não é definido pelo que era ao entrar na casa, mas pelo que se torna ao entregar ao dono da casa. Você não é definido por entrar na casa, mas pelo que se torna ao entregar a vida ao dono da casa. Que palavra forte, né? Então, que você seja esse vaso, né? Que ao entrar na casa, realmente você pode chegar de um jeito totalmente moído, quebrado, mas você vai ser transformado a partir do momento que você entrega a sua vida ao dono da casa. E o dono da casa é o Senhor Jesus, né? Então, a distância entre você e o seu propósito, sabe qual que é? É o tamanho da renúncia daquilo que é vil. A distância entre você e seu propósito é o tamanho da sua renúncia àquilo que é vil. Aquilo que não presta, aquilo que muitas vezes te conduz à perdição. Então aí o teu propósito, quando você entende ele, você vai ver que realmente, né, aí a distância que você está esperando para atingir seu propósito, realmente é o tamanho da renúncia que você tem. Você tem renunciado às coisas do mundo, os pecados, os prazeres, então você realmente é uma pessoa que está alcançando o propósito verdadeiro de Deus. O dono da casa conhece o conteúdo de cada vaso. Quem que é o dono da casa? É o Senhor. Ele não impressiona com o brilho, mas com a pureza. O dono da casa, ele conhece o conteúdo de cada vaso, ele conhece a sua vida, ele conhece o seu íntimo, mas ele não se impressiona com o brilho de fora, mas ele se impressiona com a pureza que há dentro daquele vaso. E você tem sido purificado de dentro para fora? Então isso é maravilhoso, né? Então a função da casa de Deus depende do seu caráter, não do seu cargo. A função na casa de Deus, ela depende não do seu cargo, mas do seu caráter. Pensa nisso. A mudança de caráter, a transformação de vida, é isso que mais importa. Então, se você se purificar do que é comum, Deus te usará para o que é extraordinário. Se você se purificar daquilo que é comum, ou seja, da prática do pecado, Deus vai te usar no extraordinário. Você crê nisso? Então recebe o nome de Jesus. Analise comigo, medite. Que esse dia você possa estar meditando sobre essas palavras e que você tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e que as bênçãos do Senhor te acompanhem todos os dias e seja um vaso de honra para a edificação do corpo de Cristo.